O primeiro exemplo é o dinheiro. Vamos fazer um experimento mental. Eu sou um banco aqui, eu decido que quero abrir um banco. E agora vocês podem colocar dinheiro no banco, certo? Então, todos vocês se reúnem e colocam 5 milhões de dólares no banco. Agora, 5 milhões de dólares? Agora, por que vocês colocam 5 milhões de dólares no meu banco? Porque eu prometi a vocês 1% de juros, certo? 1% de juros. Esse é um negócio muito bom. Mas agora, porque eu devo dinheiro a vocês, certo? Eu devo a vocês 1% de juros. Eu agora preciso ganhar dinheiro para mim mesmo. Então, eu tenho um amigo que está construindo um restaurante e ele diz: eu preciso de 5 milhões de dólares para construir o restaurante. E depois de um ano, eu pagarei de volta 10% de juros. Ok? 10% de juros. E assim eu obtenho um lucro de 9%. E posso usar isso para pagar meus funcionários, para me pagar um salário, para construir um novo prédio, ok? Então agora eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu sou o banco. Eu recebi 5 milhões de dólares em dinheiro de depósito. Depois eu concedi um empréstimo de 5 milhões de dólares. Hoje, quanto dinheiro tem no banco? Incontável. Hã? Incontável. Quanto dinheiro eu tenho agora? Eu peguei 5 milhões de dólares de vocês e depois emprestei para outra pessoa, certo? Então, quanto dinheiro tem no banco agora? 0. Zero está correto, zero, né? Deveria ser zero. Logicamente, a resposta é zero. Na verdade, zero é a resposta que ensinam em economia. É o que ensinam, né? 0 não é a resposta que nos ensinam em economia. É. Não podemos emprestar todo o dinheiro que temos. Tipo, por exemplo, eles têm um limite de uns 25%, não sei, Talvez. 10%, então só dá para emprestar 4 milhões e meio. Tá, sim, tá. Um ponto muito bom, tá sim. Tá, então isso é muito bom. Então, em economia, você aprende sobre a ideia do sistema de reservas fracionária. Tá? O que é a reserva fracionária? Como você disse, é preciso deixar guardado uma certa quantia de dinheiro. Pode ser 7%, pode ser 10%, depende do país, tá? Digamos 10%. Então, teoricamente, eu não posso emprestar 5 milhões de dólares. Eu só posso emprestar 4,5 milhões de dólares, tá? Você tá certo, tá? Isso também é lei. Tá. Na verdade... Tá, digamos que eu empreste 4,5 milhões de dólares. Agora, quanto eu tenho no banco? 0,5 milhão. É, meio bilhão, né? Ah, então de novo, é isso que ensinam em economia. É o que faz sentido, lógico, certo? A resposta certa, o que acontece na vida real, é que agora você tem 9,5 milhões de dólares. Tá, essa é a resposta correta. Isso não faz sentido nenhum, né? Mas acontece na realidade. E como sabemos disso? Porque nos últimos 20 anos, bancos chineses, como o Banco da China, o Banco Industrial e Comercial, o Banco Agrícola da China. Se pesquisar esses bancos, verá que nesses últimos 20 anos, eles se tornaram os maiores do mundo. Como isso aconteceu? Foi porque os chineses ficaram ricos e puseram todo o dinheiro no banco? Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, pessoal? Apoio do país do governo. Tá, o que houve foi que esses bancos começaram a emprestar dinheiro para empresas, governo e pessoas, para construir arranha-céus e estradas. Em outras palavras, os bancos começaram a criar dinheiro do nada para financiar os projetos de infraestrutura da China. E é isso que os bancos podem fazer. Eles podem imprimir dinheiro, criar dinheiro do nada. Faz sentido?
Agora a questão então é... Espera um pouco aqui. Isso é meio absurdo. Como esse sistema surgiu? Como ele foi criado? Ok, bem, na verdade há uma explicação bem fácil de onde tiramos esse sistema. Certo, então deixe-me explicar a história e a origem do sistema. Então, no começo, eram os mercadores que se envolviam com finanças porque os mercadores precisavam de dinheiro para facilitar o comércio. E alguns mercadores tornaram-se extremamente ricos. E quando ficaram muito ricos, eles abriram bancos para apoiar o comércio e outros mercadores. Ok, então... Esses bancos negociavam em ouro, porque essa era a principal fonte e suprimento de dinheiro naquela época. Ok, então o que acontecia era que você vinha e colocava seu dinheiro, seu ouro, no banco para custódia. E o banco lhe daria um contrato, certo? Um contrato é apenas dizer obrigado por me dar o seu ouro. Eu prometo devolver o seu ouro a qualquer momento que você quiser. E é isso que chamamos de recibo, certo? Isso permitiria um comércio melhor e mais fácil. Porque agora eu posso pegar esse contrato e posso ir para a Inglaterra, ok? Talvez eu esteja baseado na Itália. Mas agora eu posso ir para a Inglaterra e dizer, escute, eu preciso comprar algodão ou bananas de você. E a pessoa diz, bem, o que você vai me dar? Eu vou te dar ouro, certo? Então eu pego o recibo e entrego para você, certo? E por que fazemos isso? Porque é muito mais fácil do que dar ouro para outras pessoas. E assim esse sistema facilitaria o comércio em todo o mundo. Faz sentido? Agora eu sou o banco. Eu tenho todo esse ouro e quero ganhar dinheiro com ele. Então eu quero dá-lo para outras pessoas. Então outros mercadores virão até mim e dirão, escute, eu preciso de ouro. Você pode me emprestar ouro? Certo? Mas eu digo a ele, sim, mas se eu te der ouro, você terá um problema de segurança. É inconveniente para você. Então por que eu não te dou um recibo, um contrato em vez disso? Faz sentido? Porque tudo que eu preciso é de um contrato, tudo que eu preciso é de um recibo, para ir fazer comércio em outro lugar. Certo? Então, ao fazer isso, o que eu fiz foi dobrar o ouro no meu banco. Certo? Eu criei dinheiro do nada. Então o ouro ainda é 5 milhões. Isso não mudou, mas o recibo agora é 5 milhões mais 5 milhões. Então, teoricamente, agora eu tenho 10 milhões no banco. Tudo bem. Então é assim que o dinheiro e as finanças funcionam. Agora, há um problema com o sistema. Qual é o problema com o sistema? Confiança. O que você quer dizer? Por que eles? Por que as outras pessoas aceitariam um recibo como ouro em vez de outra coisa? Ok, essa é uma boa pergunta, ok? Por que as pessoas acreditam em mim? Ok, a resposta é muito simples. A resposta é porque na maior parte da história humana, as pessoas não precisavam de dinheiro. Se você fosse uma pessoa comum, o que estaria fazendo? Bem, você estaria em uma aldeia cultivando plantações. Se você quisesse conseguir coisas novas, o que faria? Trocaria com outra pessoa, certo? Talvez você tenha um bode que eu queira. Bem, então eu trocaria uma vaca por ele. Então, na verdade, não precisávamos de dinheiro. Então, na maior parte da história humana, ninguém tinha necessidade de dinheiro. Foi apenas em certas circunstâncias que você iria querer dinheiro. Então, por exemplo, o casamento, certo? Ok, então, na maior parte da história humana, o dinheiro representava uma dívida que poderia não ser paga. Ah, desculpe, uma dívida que nunca poderia ser paga. Então, por exemplo, uma coisa muito comum é, talvez você obriguemos e eu te mate. Bem, em teoria, sua família deveria agora vir me matar.
Mas, obviamente, isso criaria muitos problemas, certo? Então, a maneira de resolver a disputa é eu dar dinheiro à sua família. Porque o dinheiro servia simbolicamente para dizer: sinto muito por ter te matado. Esta é uma dívida que nunca poderá ser paga. Ok. Era para isso que o dinheiro era usado na maioria das situações ao longo da história humana. Não havia, na verdade, um uso real para o dinheiro. Era simbólico. Mas com o surgimento do comércio, dos mercadores, eles precisavam de dinheiro para facilitar as trocas. Mas esses mercadores todos se conheciam. Então eles confiavam uns nos outros de qualquer maneira. Então o dinheiro era um mecanismo para eles negociarem mais facilmente. Ok. Isso faz sentido? Tudo bem. Ok. Então vamos voltar à pergunta. Este sistema parece ótimo. Eu posso imprimir dinheiro do nada, mas há um problema com este sistema. Qual é o problema? Há um problema aqui. É possível falsificar os recibos e sabe a cara do dinheiro? Certo, essa é uma ótima pergunta, tá? Então, sim, é possível falsificar o contrato? Beleza, esse é um ponto muito bom. O problema é, a resposta é que todos se conheciam de qualquer forma. Certo, porque é um círculo bem pequeno. De novo, não chegamos ao período moderno onde muita gente usa dinheiro. Se fosse o caso, a falsificação seria um problema. Discutiremos isso em aulas futuras, tá? Falsificação. Mas nesse ponto da história, a falsificação não é um grande problema. Na verdade, existe um problema maior. E é um problema enorme. Qual o problema? Eu tenho 5 milhões de dólares em ouro, certo? Existem uns 10 milhões de dólares em ouro por aí em recibos. Qual o problema disso? O problema é que se todos quiserem o ouro ao mesmo tempo, eu quebro, né? Porque eu perco a minha reputação. O contrato diz que a qualquer momento que quiser o ouro, devo entregá-lo. Mas se eu tiver, tipo, 100 milhões de dólares em contratos de ouro, mas só 10 milhões em ouro, se apenas 15 milhões quiserem o ouro de volta, eu estou ferrado. Isso é o que chamamos de corrida bancária. Uma corrida bancária. E isso é um problemão para os mercadores. Certo? Também existe outro problema com esse sistema. E o problema é este. Para quem eu costumo emprestar meu dinheiro? Vocês sabem? Se eu sou um banco, um mercador, para quem eu costumo emprestar? Empreendedores? Empresas? Certo, pessoal? Hoje emprestamos o dinheiro para empreendedores. Mas naquela época não existiam empreendedores de verdade. Havia reis e pessoas nobres. E o que eles faziam o tempo todo? Por que precisavam de dinheiro? Botar? Para lutar em guerras, tá? É por isso que havia demanda por ouro. Porque se eu sou um rei, eu preciso lutar uma guerra. Geralmente contra meu irmão ou outro para controlar o território, né? Agora, o problema disso é que eu poderia ser morto. E aí? Ops! Mas também, o que é bem mais comum, é o rei dizer: dane-se o banco, não preciso te pagar. Beleza? Então, na verdade, há muitos riscos com esse sistema. Então, com o tempo, criaram um sistema para mitigar ou reduzir esse risco. Tá? O que eles faziam era criar cartéis. Cartéis são apenas parceria. Então, talvez este banco trabalhe com outro banco e outro por toda a Europa. E o modo como estabelecem esses cartéis é geralmente por casamentos, né? Eles se casariam entre si. Eles se combinariam. E assim, digamos que 15 milhões em recibos queiram o ouro de volta, mas só existam 10 milhões. Bem, adivinha só, você simplesmente vai a outro banco, ok? E digamos que um rei decida: eu não vou te pagar de volta, banco. Bem, o seu banco trabalha com outros bancos para estabelecer um novo inimigo, matar o rei e recuperar o dinheiro. Vocês entendem? E esse sistema é o que chamamos hoje de Banco Central.
E o que vocês aprenderão nesta aula é que o Banco Central controla o mundo hoje, ok?